Olá, sejam boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Mais um encontro aqui no nosso canal. Eu sou Adriana Berton, idealizadora da Intuitare Desenvolvimento Visionário, junto com a Selva Salerno, que logo mais vocês terão o prazer de conhecer, que ela vai se apresentar aqui, assim como vai apresentar os nossos convidados. Eu sou também facilitadora de oficinas de comunicação, construção de diálogos e gestão de conflitos. Para quem não conhece, para quem está chegando hoje aqui no canal, a Intuitare é uma empresa de cursos, facilitações e treinamentos, que tem como objetivo de facilitar os processos de mudanças de comportamentos necessários, não somente para as organizações, como nos nossos negócios, para a nossa vida, principalmente agora, diante de um cenário complexo e com algumas incertezas. Temos uma metodologia própria, pautada em 3 pilares, que é a intuição, que acreditamos que é um recurso poderosíssimo, um recurso interno, que traz mais clareza e segurança diante de em situações de instabilidade, para a resolução de conflitos e escolhas. A criatividade ou criação como peça-chave para tangibilizar, para trazer para a nossa realidade essas ideias, e a comunicação, que de nada do que vale uma ideia sem transformar ela em algo tangível, algo palpável e engavetar. Então, precisamos pegar essa ideia e compartilhar com o mundo toda essa energia intuitiva e criativa de uma forma verdadeira. Semana passada, trouxemos dois convidados, 2 executivos, para falar sobre a intuição nas organizações. Caso você não tenha visto, é claro que eu super recomendo, ele está gravado aqui no nosso canal. E hoje falaremos sobre o nosso segundo pilar, criatividade, também como um recurso interno, que para a gente tem uma relação estreita e íntima com a intuição, onde um alimenta o outro. E agora eu passo a palavra para a Selva, para se apresentar, assim como apresentar os nossos convidados. Muito obrigada, Adriana. Boa noite a todos. Aloha, sejam muito bem-vindos, né, ao canal da Intuitare. Bom, eu sou Selva Salerno, sou ativista quântica, sou licenciada em física e também especialista em marketing digital durante muito tempo, né? Eu acho que vocês já sabem, né, um pouquinho sobre mim. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, assim como a Adriana falou, que é sobre a criatividade. Será que a criatividade é a inteligência se divertindo? Para isso, nós chamamos 2 especialistas fantásticos, né? Ele é o professor Otávio Alves, né? Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. Eu vou falar um pouquinho sobre ele. Ele é um executivo internacional em vendas, marketing e desenvolvimento de negócios em diversos segmentos do mercado B2B por quase toda a América do Sul. Professor convidado de gestão de pessoas nos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, muito chique. Master Practitioner em Programação Neurolinguística, entre outras formações internacionais muito importantes. Realizou diversos trabalhos de expansão de consciência, que é aí onde vem o diferencial, né? Que também é bem interessante, né? Xamanismo e Mindfulness. E é podcaster, obviamente, do programa LideraCast. É isso aí. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite a todos e vai ser uma grande discussão, tenho certeza. Com certeza. Bem, ela é uma escritora de mão cheia, digamos, vamos dizer assim, né? Cida Montijo. Boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Ela é diretora do grupo Cida Montijo e Associados, formada em letras, pós-graduada em língua e literatura espanhola, psicopedagoga e psicopedagogia também, né? Pedagogia empresarial. Empresarial. É. Ela é autora do livro Emoções e Suas Frequências, Salto Quântico para o Equilíbrio. Diga-se de passagem, muito bom. Né? Escritora, terapeuta, palestrante e uma excelente articulista. Além de ser radialista também nas horas vagas, né? Digamos de passagem também. Isso. Né? Sim. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Sou eu que agradeço o convite e eu me sinto assim, extremamente
honrada de estar com esse grupo, hein? Já pensou a responsabilidade? Então, assim, vamos representar bem Minas Gerais. E, opa, com certeza. Opa! Amém. Pessoal de Minas, é isso. Gente, então, para começar o nosso bate-papo aqui, a questão, na verdade, a pergunta principal é o tema da nossa live, né? Seria a criatividade, né, a inteligência se divertindo? Vamos começar com o professor, né, professor? Vamos, hoje, por ser o bendito fruto entre as mulheres, vamos lhe dar a honra de ser o primeiro? Tudo bem? Puxa, e que interessante é nós estarmos aqui para falar de uma frase do Einstein, né? A criatividade, na minha cabeça, ela é um processo. Quando nós estamos diante de uma tela em branco, estamos diante de uma partitura, estamos diante de um problema, ou nós podemos estar diante da gaveta de talheres da cozinha da nossa casa. A criatividade pode ser usada para construir alguma coisa diferente, para construir algo que nunca tinha sido pensado até então. Nesse processo, é preciso conectar os pontos que estão na nossa cabeça. Aí vem a inteligência. A inteligência que não tem necessariamente a ver com a escolaridade. A inteligência são as nossas experiências, são as coisas que a gente sabe, as coisas que a gente gosta, que estão ali no nosso cérebro. E nós conseguimos conectar esses pontos de uma maneira diferente para oferecer uma solução diferenciada para aquela situação, arrumar a gaveta de talheres da nossa casa, rearranjar os móveis da nossa sala, ou colocar o homem na lua, pintar um quadro masterpiece, escrever uma sinfonia super linda que vai encantar, emocionar as pessoas. Então eu concordo com o Einstein. A criatividade é a inteligência se divertindo. Olha que bacana, hein? É muito legal. E para você, Cida, o que você acha? Você acha que a criatividade é um fator assim ou não? Claro, mas assim, eu queria pegar a carona na fala do professor, porque ele falou uma palavra para mim que é muito importante, gaveta. Ele disse essa palavra, e essa palavra é mágica. E eu, como professora, que sempre busquei caminhos mais didáticos para os meus alunos, em um dos meus trabalhos, eu encontrei uma definição muito interessante a respeito da criatividade. Essa definição ela veio de um livro do Staniel Bacrati, que é um autor argentino, e ele disse o seguinte: a criatividade é a troca das gavetas do nosso HD. Por quê? Todas as informações que nós temos, ele descreve como cada uma vai para uma gavetinha. Quando é que eu crio? Quando eu mudo as gavetas de lugar. Então, assim, a criatividade, cada vez que eu mexo na minha informação e que eu dou uma repaginada nela, ela se torna nova. E claro que para que isso ocorra, o meu estado emocional, a minha tranquilidade, independentemente do que o professor diz aí da inteligência, nós não precisamos do conhecimento formal acadêmico para criar, né? Qualquer pessoa cria, qualquer pessoa que tem informação sobre um produto, sobre um serviço, ela vai criar à medida que ela vai mexendo no conhecimento dela, acrescentando, tirando, somando, multiplicando, buscando informações. Isso, para mim, é um processo de criação de algo novo. Ou seja, eu tenho que buscar na adversidade, na dificuldade, no problema, conforme disse o professor, realmente um recurso, mapear esses recursos nas minhas gavetinhas e criar daí um caminho diferente, né? Então, a criatividade, realmente, quando o Einstein ele fala isso, ele fala com uma propriedade muito grande, porque é um processo que, literalmente, ele tem que ser divertido. Nossa, eu estou aqui, assim, maravilhada. A reflexão de vocês dois, tá? É por isso que é muito rico essa troca, porque cada um vai falando uma palavra e vai pegando. Nada como a gente ouvir, porque cada um tem o seu mapa de conhecimento, né? E a Cida pegou uma palavra do professor e fez disso criou um processo, né?
a gente fala de criatividade, realmente é uma dessas palavras que é difícil descrever em palavras, porque ela também é subjetiva, assim como a intuição. Ela não é algo que a gente só consegue ver quando aparece na nossa frente. E quanto da inteligência, eu concordo também, inclusive me lembra muito que num programa de rádio que eu faço uma parte, que é o Momento Intuitário, nessa semana, que eu falei muito do Howard Gardner sobre a teoria das inteligências múltiplas, que eu fiquei assim, quando eu conheci já há algum tempo, me trouxe muita clareza sobre que bom que não tenhamos, a inteligência não é determinista, né? Ela é algo amplo e cada um tem a sua. E aí eu queria trazer e falando sobre isso, né? Tem muitas pessoas, como a gente já vem estudando bastante sobre criatividade, a gente lê bastante sobre isso, vários nomes sobre isso, há muitos mitos, né? De que as pessoas, nem todo mundo é criativo, que isso é coisa de gênio, a gente não acredita nisso, a gente acredita que é um recurso interno e que de repente esteja mal aplicado ou mal trabalhado. O que na visão de vocês pode impedir um processo, um impedimento? O que impede das pessoas serem criativas, de falar que elas não são criativas? Professor? Me parece que a criatividade, para algumas pessoas, ela vai estar muito associada com o mundo das artes. Então, primeiro, muitas pessoas vão pensar que criativos são os artistas, pintores, músicos, atores, atrizes, né? O que não é uma verdade. Todos nós podemos ser criativos e devemos. Um outro ponto que é muito importante, que limita muito o nosso potencial criativo, é o medo. Porque muitas pesquisas já foram feitas com crianças, via de regra, as crianças são altamente criativas. Justamente porque elas não têm nenhuma amarra. Elas vão olhar para as situações, elas vão olhar para os problemas e vão deixar a cabeça voar, vão oferecer as soluções das mais malucas possíveis, porque elas não têm nenhuma amarra, elas não se enxergam ainda dentro de uma caixa, né? Essa questão sair da caixa, na verdade, eu vejo como uma forma não muito legal de colocar, porque se você acha que está dentro de uma caixa e precisa sair dela, o seu cérebro é que te colocou ali dentro. A verdade é que nós podemos fazer qualquer coisa, nós podemos acessar qualquer conhecimento. Tá? É ilimitado o nosso potencial de ser criativo. E na medida em que nós vamos crescendo, vamos passando pela escola, nós vamos perdendo essa criatividade que tínhamos quando crianças. Então aí vem o medo de ser criticado, o medo de não ser aceita a sua ideia, o medo de ser ridicularizado ou ridicularizada, né? Então, a gente vai criando dentro de nós essas amarras que vão nos impedindo e vão limitando o escopo dentro do qual a gente consegue ser criativo. Então, me parece que, especialmente nas empresas, o grande ponto aí tem a ver com a crítica, tem a ver com a dificuldade em ser acolhido, vamos dizer, nos vários ambientes empresariais, de ser ridicularizado, de não ter a sua ideia aceita, incluída, né? Me parece que está por aí a questão. Cida? Claro, eu sempre vou pegar uma palavra do professor, porque ele tem muita propriedade quando ele diz as coisas. É muito importante que a gente saiba avaliar a questão da capacidade criativa do indivíduo, independentemente da formação acadêmica, como eu já disse. Ele falou uma palavra também que eu considero assim muito importante para a gente repensar e trabalhar aqui agora. Ele disse a palavra medo. Né? Então, assim, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o medo e suas limitações. O medo, realmente, ele é um bloqueador, tá? Então, todas essas circunstâncias que o professor coloca dentro de uma organização que limita o indivíduo de tomar, dar uma opinião, de criar, de tornar o ambiente, inclusive, um pouco diferente, menos desgastante, com uma ideia, ele não vai fazer por medo. E o medo é um bloqueador. Segundo a pirâmide do Dr. Hawkins de níveis de consciência,
A energia do medo, ela é de 100 Hz. Então, quando eu transito dentro dessa pirâmide do Dr. Hawkins, que é dividida em dois, vamos colocar assim, em dois níveis. Eu tenho um nível de expansão e eu tenho um nível de contração. O medo está no nível de contração, num subnível que se chama consciência do medo. Então, todas as pessoas que têm medo é impossível criar. Porque a criação ele é um ato puro de espontaneidade. Então, assim, eu preciso de estar leve, eu preciso de estar bem, eu preciso de ser feliz. Pessoas infelizes não criam, pessoas deprimidas não criam. É um estado emocional que limita. Quem transita em níveis emocionais, medo, 100 hertz, não cria. Então, assim, realmente, ele é um limitador de ideias, né? A gente não encontra a solução do problema quando nós temos medo. Medo do chefe, medo do colega, medo da crítica, do que seja, e do que ocorra dentro de uma organização, né? Mais ou menos isso, pegando já a fala do professor, para a gente fazer um engajamento legal aí. É, sim, muito interessante isso que vocês estão falando, inclusive, né, Cida, bem interessante você trazer o Dr. David Hawkins, assim, aqui a nossa conversa. O Dr. David Hawkins, ele foi um médico que ele estudou, né, as variações frequenciais dos nossos sentimentos, né, daquilo que a gente, vamos dizer, da frequência onde a gente está, do nosso ambiente. Das nossas emoções, né? Sim, e isso é vital, eu acredito muito também para o ambiente empresarial, né, professor, me corrija aí se eu estou errada, né, dentro de uma empresa, sabe quando você não tem clima, não tem clima, né, não estou num clima de trabalhar, não tenho clima com o meu chefe, não tá legal. O nível de energia nesse clima é um nível normalmente menos de 200 Hz. São níveis negativos, nível de contração, é impossível expandir num nível desse, não tem como. Sim. Não, eu também quis dar esse adendo, trazer, assim, essa obra do Dr. Hawkins, O Poder versus a Força, é muito interessante para quem quiser ter aí como referência. Bem, eu vou roubar duas perguntinhas aqui, né, dos teleouvintes aqui, né, dos espectadores. Quem raro faz uma questão que eu acho que o professor já respondeu, mas nada custa fazer. Existe uma idade onde somos, ou que sejamos mais criativos? E vou complementar essa pergunta também com a pergunta da Sil Pimentel, nossa querida Sil Pimentel, da Rádio Consciência FM. Ela pergunta, nesse sentido, professor, não matar nossa criança interior facilita o processo criativo? Certamente, Sil. Certamente. Na medida em que nós conseguimos nos tornar adultos, mas alimentando a nossa criança, em contato com os sentimentos da nossa criança, nós vamos evitar de criar essas amarras, porque as correntes que vão nos acorrentar são forjadas pelos nossos pensamentos. Na medida em que você consegue alimentar a sua criança, ter carinho e aceitação pela sua criança, certamente você vai conseguir manter a sua criatividade mais afiada. Com relação à idade, veja só como é um contrassenso. Eu tenho hoje 47 anos. Certamente eu tenho uma experiência, uma bagagem, eu vivi muito mais coisas do que quando eu tinha 5 anos. Então, os adultos, em teoria, têm mais subsídio para serem criativos, se eles puderem não ter as amarras e o medo de crítica e ser ridicularizado e tudo mais. Na medida em que, quanto mais idade a gente tem, mais bagagem, mais experiência, mais pontos diferentes no nosso cérebro nós vamos ter, o nosso potencial é muito maior. Mas a gente tem que ter a inteligência emocional para lidar com as diferentes circunstâncias para permitir que essa criatividade aflore, né? Então tem esse ponto aí que é relevante para que você considere. Sim.
Cida, o que que você acha? Você acha que a criança interior, seja de qualquer jeito, porque tem gente que pensa, vê a criança interior como sendo uma coisa muito espiritualizada, né? Tem pessoas que acham que a criança interior se manifesta através da criatividade, da intuição, daquela visão mais leve, né? Como diria, né? Vinde a minhas criancinhas, porque é delas o reino dos céus, O não reino é? do céu, exatamente. Mas olha, eu sempre pego a fala do professor porque ela está muito ligada à minha fala também. Eu até anotei aqui, criança, gente, criança é o quê? Criança é alegria. Então, a criança, ela é completamente espontânea, simples, sem nenhum prejuízo dos nossos julgamentos. Ela é alegre. Alegria é energia 540, é nível de expansão. Então, como que eu, como uma pessoa adulta, que detenho dentro do meu HD todas as gavetinhas, como diz o professor, com muito mais informação ou informações, né? Então, isso, à medida que eu trabalho a minha energia e que eu estou com a minha criança num 540, eu estou muito bem. É claro que eu vou criar, independentemente. Então, assim, a minha criança, ela nunca pode morrer, porque ela é a minha alegria. Impossível. É isso que faz com que sejamos criativos, pessoas resolutivas, pessoas que contaminam outras pessoas com as nossas ideias. Isso é muito importante. A alegria é tudo, gente. Então, matar a minha alegria é matar a minha criança. Não posso. Perfeito. Eis a questão. Tem uma palavra muito forte aqui para mim que ficou, que é espontaneidade, né? Espontaneidade e matar a criatividade. E me vem algo que eu já li em alguns artigos sobre que a escola é um dos assassinos da criatividade, né? Escola, claro que no formato que eu estudei, sim, que hoje nós temos várias outras frentes, né? Vários outros métodos educacionais. Eu acho que até a Cida também conhece bem, né? Com relação a isso, professor também. Então, hoje em dia tem vários métodos diferentes do que a gente estudou, que pode, ao invés de matar a criatividade, fortalecer, ativar ela cada vez mais, né? E tem também o processo criativo, né? E a gente também fala sobre o pensamento criativo. É a mesma coisa que ser criativo? O que é um pensamento criativo e ser criativo? Olha só, na minha concepção, são a mesma coisa, né? A gente pode pensar criativamente sobre um projeto, sobre um desafio que eu preciso transpor, sobre uma nova forma de organizar alguma coisa, sobre uma nova forma de deixar um processo na fábrica mais otimizado, reduzir o tempo de operação de uma determinada tarefa numa linha de montagem. Eu vou conectar os pontos na minha cabeça, usar da equipe, e aí muitas cabeças certamente vão pensar melhor do que uma, sem dúvida nenhuma, né? Quanto mais diverso for esse grupo, ainda melhor, porque ideias mais diferentes, sobre prismas diferentes, vão poder ser explorados na medida em que eu trago junto comigo para tentar buscar essas soluções diferenciadas. Quanto mais diferente for o grupo, essas pessoas vão analisar sobre prismas diferentes, então certamente a gente vai conseguir sair com uma solução mais criativa, às vezes a minha ideia com a sua ideia, mais um pedaço da ideia do outro, nós podemos juntar essas três e aí ter uma ideia espetacular que vai conseguir trazer ganhos bárbaros, né? Então, o pensamento criativo e a criatividade, para mim, são um sinônimo na minha cabeça, Adriana. Eu estou pensando aqui se na minha também funciona assim. Eu acredito que o pensamento, né, quando ele vem de um lugar que talvez da live anterior de vocês nasça aí da intuição ou daquele pensamento que vem do subconsciente. Eu aprendi nos meus cursos de controle da mente e de tudo que eu tenho estudado que
essas ideias e esse pensamento que ele vem e ele diz assim, se você fizer isso e vem aquela ideia maravilhosa e que a gente não aproveita, e que a gente perde, porque a ideia que vem, ela veio do seu subconsciente, ela passou, você não anotou, ela foi embora. Então, é muito importante que esses flashes de ideias que nós temos, eles não vêm da nossa sã consciência, eles vêm de algum lugar, do lugar é o subconsciente. Então, ela vem, passou, eu anotei, eu perdi uma grande oportunidade. Eu digo que nós somos os maiores boicotadores das nossas melhores ideias, porque nós não temos o hábito de anotar nada, então elas se perdem. E muitas vezes, quando nós conseguimos resgatar a tal ideia, nós ainda pensamos assim, isso não vai dar certo. E, não vou mexer com isso não funciona. A gente já mata a ideia antes de executá-la. Isso é praxe. Isso é quase que um piloto automático nosso. E dentre o que o professor falou de equipe, ideias de equipe, a gente trabalha muito com o planejamento estratégico, que fala, mas isso é muito chato, é uma coisa muito formal, muito técnica. Não. Se nós trabalharmos um planejamento estratégico pegando ideias da equipe, nós podemos inovar, tendo um caminho a seguir, somando ideias que estão anotadas com prazo, com executor, com data de entrega, isso torna o trabalho de uma empresa muito mais simples. Então, assim, nós trabalhamos com as equipes, buscando essas ideias através de melhoria do clima organizacional, relaxamento da mente, fora do horário de trabalho, às vezes uma saída da empresa para que as pessoas possam criar, estando no seu melhor estado emocional. Então, é uma forma de aproveitar sistematicamente essa questão da criatividade da equipe. É bem isso. Bem, eu vou... Aqui tem uma palavra, né, que se falou várias vezes, né, que é estar na caixa. Estar na caixa, estar dentro ou estar fora. É muito engraçado, né, você falar estar dentro ou estar fora, porque, na verdade, a gente não sabe o que é essa caixa, né? Que caixa é essa? Né? Uma vez a Adriana perguntou, eu acho que foi, né? Bom, na selva, né, a caixa tem um gato dentro, né, que é o gato de Schrödinger. Então, o gato de Schrödinger, ele diz, ele pode estar vivo, ele pode estar morto, né? Acredito que nesta nova etapa que nós estamos passando, a questão da caixa é estarmos dentro e fora ao mesmo tempo. Né? Isso seria um pensamento quântico, né? Isso seria uma coisa nova, completamente diferente do que a gente chama de normal. Então, aí eu vou complementar uma pergunta que fizeram aqui, como sair dessa caixa para ter mais criatividade? E aí eu pergunto, será que nesse novo existe lugar para essas duas palavras? A caixa e a criatividade? Olha, me parece que se você se... Eu, por exemplo, não me considero dentro de uma caixa, dentro de um quadrado. Não existe o quadrado, não existe essa caixa, né? Eu me enxergo como alguém completamente livre e capaz de levar as minhas ideias para onde eu quiser. O meu padrão de pensamento, eu mando nos meus pensamentos, não são os meus pensamentos que mandam em mim, né? Na medida em que você compreende isso, então eu me vejo ilimitado. Eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser do fundo do coração, se eu tiver os pensamentos adequados para construir essa realidade, né? Me parece que o grande ponto é você entender, o que não tem caixa. Não tem caixa, né? Você é capaz de construir o que você quiser. Você é capaz de desenhar o seu futuro da maneira como você quiser, né? Se você, diante de um problema, diante de uma circunstância, enfim, de alguma coisa que você quer ser criativo, e agora eu não sei se é uma menina ou um menino, Kim, não sei se é Akin ou Kim, né? Mas de qualquer maneira, me perdoe aqui, mas estando diante de uma situação, eu prefiro pensar o seguinte: não tem caixa. Vamos primeiro levantar todas as possibilidades, as mais malucas que possam ser, sem nenhuma amarra, sem nenhuma barreira,
E depois, numa segunda etapa, a gente vê dessas ideias todas que levantamos, quais a gente de fato pode usar, quais precisam ser repensadas, quais a gente não pode conjugar duas ou três para formar uma outro conceito. Então eu prefiro sempre partir da premissa que não tem caixa, porque é assim como as crianças pensam, as crianças vivem ilimitadas, fazendo qualquer coisa, para elas tudo é possível. Até É. voar como super-homem, até ir para a lua, sabe? Não tem. Então, elas podem ser o Messi se elas quiserem, fazer gol de bicicleta como o Cristiano Ronaldo, tudo pode, escalar o Everest, não tem nenhuma limitação. Na medida em que eu me coloco nessa situação, então não tem caixa, não tem amarra, não tem nenhuma corrente. Eu posso ir para onde eu quiser, fazendo o que eu quiser, impactando as pessoas da maneira que eu quiser. É assim que eu enxergo, é assim que eu trago a minha vida. Eu fico aqui ouvindo, né? Eu gosto muito de ouvir as pessoas, e à medida que ele vai falando, eu vou absorvendo e vou pensando que eu nunca vivi dentro da caixa. Os meus pensamentos e as minhas atitudes, elas são completamente livres de qualquer tipo de é, limite. Claro, o meu limite é o óbvio, é o lógico de todo mundo, mas eu sou livre. Então, assim, a caixa nunca existiu para mim. Tanto que eu já fui funcionária pública, né? Eu me senti dentro de uma caixa numa época e eu resolvi pedir exoneração de 2 cargos, porque eu sou empreendedora e resolvi correr riscos, né? O empreendedor, ele corre risco. Então, assim, o fato de eu ter uma coisa rotineira não me serve. O que me serve? O desafio. O desafio me move. Então, o fato de que eu tenha que buscar formas de sobrevivência, de buscar o diferente, me faz, assim, uma pessoa de muito mais garra. Então, a liberdade, a forma de criar as minhas estratégias, a forma de buscar o meu público, isso é desafiador. Então, assim, a caixa é a minha mente não tem caixa. E quando eu detecto alguma coisa que me limita, eu trabalho. Então, o autoconhecimento, eu acredito que ele seja tão necessário, porque ele desamarra, ele abre a caixa. Então, é muito importante que eu saiba avaliar todas as minhas emoções e conhecer as minhas limitações, aquilo que me coloca dentro da caixa, para que eu possa sair da caixa. Então, eu trabalho algumas técnicas que me desbloqueiam as minhas limitações e faz com que eu caminhe com mais facilidade em busca por aí dos meus sonhos, dos meus objetivos, a fim de alcançar as minhas metas. Então, assim, isso eu aplico no meu trabalho também. Então, assim, a caixa não existe, porque na minha cabeça, a caixa sou eu. Eu vou complementar aqui que eu trouxe sobre a caixa, é porque eu sou do corporativo, trabalhei em empresas 20 anos, né, empresas grandes. Então, o corporativo, né, as empresas, organizações, elas têm muita modinha, não sei se é essa palavra, de usar, eu não vou nem falar que é dar nome às coisas, porque às vezes não é. Elas trazem para uma realidade e às vezes fica meio desconexo. Então, a primeira vez que eu ouvi você tem que pensar fora da caixa. E aí assim, aí eu vou trazer o que a gente trouxe, né? A minha criança interna, né? Ficou assim, nossa, pensa fora da caixa. Mas, gente, mas eu não tô dentro da caixa, não sou caixa. Aí eu assumi, ninguém me respondia o que era, onde era essa caixa, onde estava essa caixa, que caixa é essa? Então eu me respondi eu mesma, que era dentro da caixa craniana. Então, ou seja, sai do seu mundinho, né, da sua caixa craniana, vai para fora, abre as suas perspectivas. Então por isso que isso já foi motivo de conversa sobre isso, do que é o pensar fora da caixa, e muito se fala sobre isso. E aí eu só quero complementar um pouco a pergunta, né, como sair, né, fora dessa caixa. Acho que tem
sair disso, abrir essa mente, né? Acho que tem muito também de a ver com esse medo, né? Olhar o que é esse medo, o que está te bloqueando, o que está te impedindo, observar mais. Observar é algo vital, né? Observar o que está acontecendo. Então, isso pode te trazer, de novo, eu vou trazer uma fala que eu trouxe no início, né? Que a gente acredita que a intuição e a criatividade são íntimas ali, uma apoia a outra. E aí eu quero trazer trazendo para o corporativo, já que eu trouxe, né, esse tema do corporativo e a criatividade, né? A criatividade é uma habilidade listada há um bom tempo aí no Fórum Mundial, né? Sobre as habilidades necessárias para o futuro, que já chegamos nele, porque o fórum, ela fez uma previsão para 2020, estamos aqui e agora, e essa criatividade como sendo essa habilidade, né? E aí eu queria ouvir um pouco, assim, o que é essa criatividade dentro das empresas? Todos podem ter? Como é que acontece nas organizações? Veja só, o século XXI, ele já vinha acelerado. Chegou a pandemia, que para mim é um tsunami que chegou na vida de todos nós, acelerou ainda tudo muito mais. Então, tudo está mudando ao mesmo tempo, aceleradamente, né? Então, como a gente vive, como a gente se relaciona, como a gente compra, como a gente aprende, como a gente trabalha. Nesse sentido, as empresas estão inseridas no mercado e tudo à volta delas está mudando. Com isso, a criatividade se torna determinante para o sucesso das empresas, porque as empresas precisam olhar para o mercado de forma completamente diferente do que elas olhavam, por exemplo, 20 anos atrás. A tecnologia vem mudando rapidamente o ambiente de negócios, os modelos de negócios vão ficando obsoletos, às vezes em questão de semanas. Portanto, ter uma equipe de trabalho que tenha autonomia para deixar a cabeça voar e para oferecer soluções super inovadoras para as coisas é fundamental. Os desejos, os interesses, a perspectiva dos clientes, em poucas semanas mudou de forma bárbara. Então, para que a empresa possa compreender essas mudanças, perceber essas nuances, para fazer uma mudança num produto, para fazer uma mudança num processo, para oferecer para esses clientes uma experiência mais elaborada com a marca, com o produto, com a empresa, é fundamental. E essas mudanças têm que vir numa velocidade da luz, porque você tem que mudar na mesma velocidade que o ambiente está mudando. Porque senão, de repente, tem alguma startup lá da Índia que está percebendo uma oportunidade aqui no seu quintal que você não percebeu. E em função da tecnologia, ela pode vir aqui roubar os seus clientes, né? Esse cenário todo do século XXI é que a concorrência se tornou global. Então, nós precisamos estar muito atentos a isso. Como o mundo, através da tecnologia, está hiperglobalizado, nós também, enquanto funcionários, temos que ficar com as barbas de molho. Porque hoje uma empresa não precisa, vamos imaginar uma empresa que seja aqui de São Paulo, ela não precisa contratar funcionários aqui em São Paulo. Porque a tecnologia permite que ela contrate um sul-africano com um indiano, um inglês e um americano. E estão trabalhando numa empresa aqui em São Paulo, através da tecnologia. Então, tanto a criatividade talvez seja hoje a coisa mais determinante para o sucesso das empresas. E para nós, enquanto funcionários, de certa maneira, vendendo a nossa expertise por algum dinheiro, precisamos estar muito atentos, porque nós precisamos deixar aflorar essa soft skill de dentro de nós e concorrer globalmente com outras pessoas que estão em outros cenários, em outras perspectivas, com outro background, com outras experiências, né? Então, isso tudo torna a criatividade realmente alguma coisa diferenciada nesse momento da nossa experiência de vida. Sim, com certeza. Cida? Não, eu estou ouvindo aqui e viajo, né, como sempre. É muito interessante porque o professor ele tem uma experiência um pouco diferente da minha, no sentido de que eu atendi inúmeras empresas, eu sou uma consultora empresarial na área de gestão empresarial, então, assim, eu fiquei 20 anos dentro de empresa, até agora, antes da pandemia,
E eu vejo algumas coisas que seria interessante comentar aqui. Por exemplo, nós vivemos, vamos falar de empresas. Existem empresas e empresas, né? Quando eu digo empresas e empresas, eu estou querendo dizer até do tamanho, né, porte pequeno, médio ou grande. Existem as multinacionais e existe aquela empresa familiar, que é a maioria das nossas empresas brasileiras. E nesse contingente humano aí das empresas familiares, é outra realidade. Então, eu não posso falar, eu vou contratar lá dos Estados Unidos, lá da Índia. Não, meu amigo, a empresa familiar trabalha com o sobrinho, contrata o cara lá da esquina, recebe indicação do outro. Então, assim, é uma outra realidade. Eu concordo com ele que a gente faz isso mesmo, que o home office, ele chegou, é muito mais econômico, mas quando eu falo isso, eu falo de uma forma tão generalizada que parece que toda empresa pode fazer isso, e não pode. Então, se nós conhecermos a realidade da maioria das empresas do Brasil, que são empresas familiares, elas vivem problemas de gestão, problema de exatamente falta de criatividade, problemas que a outra grande, ela não tem. Então, assim, eu não tenho um RH, eu tenho só um departamentozinho que de vez em quando contrata, a minha folha de pagamento, ela vai para o contador. Então, assim, como que eu crio nessa empresa? Então, eu tenho que buscar a forma mágica de pegar a minha equipe, dar um tratamento melhor, ter um relacionamento mais afetuoso, para que as pessoas possam me fazer uma devolutiva. Porque senão, não. Porque nós vivemos um mundo diferente. Vocês estão em São Paulo? Ok. O outro está no Rio Grande do Sul, na capital? Ok. Mas e no interior? Se você vai no interior da Bahia, você vai no interior do Nordeste, são empresas familiares. Então, esse contingente aí empresarial precisa de respaldo nesse momento que o professor diz, é isso mesmo, está mudando tudo. Puxa vida, o cara não estava nem caminhando do jeito que tinha que caminhar e ele já parou o negócio dele, porque ele não encontra alternativa, ele não sabe inovar. E inovação é exatamente isso. É um conceito econômico e social de algo diferente que gera negócio. Sim. Como que ele faz? Então, a criatividade eu concordo, o tempo está rápido, a gente teve que adaptar, eu tive que adaptar minha consultoria, e assim sucessivamente. Mas, e quando se trata da empresa familiar, que não tem esses recursos todos? Então, eu fico pensando que nós temos ainda um caminho muito grande a percorrer, tá? E buscar alternativas inovadoras para os nossos novos negócios dentro das novas empresas familiares. Sim. Sim, com certeza, Cida. O número é grande, né, de empresas familiares também. Sim, imenso, é a maioria. A maioria. Sim. Bom, se falou várias coisas, falaram-se várias coisas aí, o professor, eu anotei aqui, falou alguma coisa sobre a observação, falou bastante sobre a concorrência, né, e mudar processos. Achei bem interessante se mudar processos, é uma coisa que não está se dando a devida atenção. As pessoas estão muito preocupadas no novo normal, de como que eu vou contratar, no novo normal de como é que vai ser minha cultura organizacional, mas se esquece de uma coisa assim, imprescindível, que é o mercado, que é o cliente. O que o cliente está buscando? O que ele precisa? O que ele está priorizando? Infelizmente, a nossa realidade, né, como a Cida falou, é a gente ter uma pequena empresa, uma micro, né, uma MEI, né? Eu não estou falando de grandes corporações, não estou falando do mundo corporativo, estou falando do empreendedorismo. E geralmente, não são todos, tá? Mas a maioria deles, obviamente, não tem muitos recursos e terminam, obviamente, falindo, né? Que é a grande desculpa. Tem uns que já vinham falindo de antes, sim, né? E tem outros que não, e aí aproveitaram essa pandemia para dizer, nossa, a pandemia acabou comigo.
Aí eu pergunto somente eu, como a Tatiana Lúcio. Ela fala o seguinte, eu achei bem interessante. Como utilizar a criatividade durante a pandemia seria observar para criar e trazer uma solução ou inovação? Então, aproveitando essa carona dela, eu pergunto, será que não é muito mais fácil observar, mudar o processo de mercado, mudar o processo no que condiz ao cliente, antes da gente tentar priorizar a nossa cultura organizacional, ou que como é que eu vou ser contratada, se vai ser com um computador em casa, se vai ser meu, se vai ser... Será que não é mais importante primeiro tentar entender a situação e o que a gente pode tirar proveito? Ou estou viajando aqui completamente? Vai que, né? Ah, não. Eu não sei se estou viajando é uma boa forma de colocar, mas nós estamos vivendo uma situação que é muito complexa, né? Tem coisas complexas e complicadas, né? Essa nossa é complexa. As situações complexas, elas têm origens e elas têm sintomas que são muito difíceis da gente compreender na totalidade. Então, poderia até se dizer que numa situação como essa que nós estamos vivendo, em que o planeta inteiro está, vamos dizer, impactado, todos os modelos de negócio, de alguma maior ou menor grau, estão impactados, as pessoas estão com drama de saúde pública, é quase impossível para que qualquer um de nós pudesse, de fato, compreender o que está acontecendo. Mas o grande ponto, e me parece que as empresas, elas existem para atender um determinado segmento de clientes, né? Não tirar o olho da bola nesse cenário, na minha forma de ver, é estar sempre atento ao que os seus clientes querem. Não estar apaixonado pelo seu produto, pelas suas soluções, mas sempre estar apaixonado pelos seus clientes. Porque se você não coloca energia nisso, o seu cliente pode dobrar uma esquina e você vai reto, porque você não estava atento, né? Eu sempre vou procurar com os meus mentorados na minha empresa, com os meus alunos e etc. Meus caros, nós temos que conhecer o nosso cliente tão profundamente que nós vamos estar esperando ele depois da dobra da esquina. Quando ele virar a esquina, nós já estamos lá esperando ele. Aí sim, aí é encantar o cliente. Aí é você fazer alguma coisa completamente diferenciada. É você conseguir, de fato, se destacar da multidão. Porque a pandemia está trazendo para dentro de todos nós um senso, uma necessidade para aqueles que ainda não têm um propósito claro, uma necessidade de buscar algum propósito, o entendimento de que tem alguma coisa maior na nossa vida do que simplesmente um paletó, uma camisa, um relógio, um carro, né? A gente tem sido convidado a avaliar mais a nossa perspectiva do ser do que a nossa perspectiva do ter. Isso é uma mudança muito estrutural dentro de todos nós. Então, as empresas têm que estar muito atentas a essas mudanças, porque senão vai ser muito fácil que elas percam de vista os clientes, e aí pode ser que isso as coloque numa situação, do ponto de vista do negócio, bastante desafiadora. Sim, aí vai para o novo, né? O novo nem sempre vai ser muito bom. É verdade, mas de qualquer maneira, o novo está aí, o tsunami chegou. O Sim, tsunami veio e chegou na vida de todos nós, né? Nós podemos reclamar que nós estamos molhados, nós podemos reclamar que, puxa, por que veio o tsunami? Enfim, a gente pode, dentro de nós, criar uma série de questionamentos desse tipo. Mas a verdade é o seguinte, é uma decisão de cada um de nós aonde nós vamos colocar o nosso foco. Aonde a gente escolher colocar o nosso foco, os nossos pensamentos vão atrás, as emoções e energia vão atrás. Então, nós não temos, a gente deve buscar colocar o nosso foco onde a gente controla. Então, a gente não controla o tsunami, a gente não controla o coronavírus, a gente não controla em que momento que vai ser desenvolvida uma vacina, a gente não controla N coisas. Portanto, colocar o nosso foco em alguma coisa que a gente não controla é simplesmente trazer sofrimento para a nossa experiência. Me parece que escolhendo com consciência e cuidadosamente onde a gente coloca o nosso foco, e esse lugar tem que ser em coisas que a gente controla, aí sim nós vamos conseguir nos aproximar de uma certa realização pessoal, de uma certa paz de espírito, né? E tem muitas coisas que a gente controla. Nós controlamos a hora que a gente acorda, nós controlamos o que a gente come,
os horários que a gente come, a gente controla se nós estamos fazendo exercício físico ou não, a gente controla se nós vamos passar o dia deitado assistindo Netflix, ou se vamos usar o nosso tempo para aprender alguma coisa diferente, nos preparar, talvez buscar alguma ideia para ser mais criativos, trazer um pouco mais de criatividade para a nossa vida, cortar algumas das amarras que têm nos mantido presos aí durante a nossa vida, enfim, me parece que é por aí também a questão, vocês concordam? Com certeza, professor, com certeza. E uma coisa muito interessante que você falou, né? E que o próprio budismo fala isso, né? A energia sempre vai atrás do pensamento. Sempre. Sempre. Isso é fato, isso não tem nem como dizer, não, né? A física quântica que eu diga, né, doutor? Mas enfim, vamos lá. Cida, comenta para nós aqui agora. É muito simples, ele já falou praticamente tudo, né? Porque, na verdade, o único controle que realmente eu tenho é sobre mim, quando eu consigo, né? O outro é aquele que eu não consigo controlar jamais. E as circunstâncias externas não são controladas por mim. O único controle que eu posso ter realmente é sobre a minha pessoa. Isso está bastante claro. E uma coisa, né, devido a esse tsunami que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo, qual é o que fica para mim como empresário? Foco no cliente, o que o cliente quer. O que ele está dizendo aí é que a forma de consumo, ela mudou. Então, hoje nós priorizamos o quê? As nossas primeiras necessidades, né? Então, assim, o controle do consumo, ele vai ser realmente agora muito praticado por todas as classes sociais. Então, o que realmente meu cliente quer? Então, assim, dentro das nossas falas, eu tenho buscado muito com o empresário pequeno, com as associações comerciais que a gente tem lidado, o que nós podemos fazer nesse momento como uma empresa familiar, se estamos aí no meio de um tsunami. Então, o que acontece? O cliente, ele vai me dar a resposta. Eu preciso entender o outro lado para que eu consiga inovar no meu segmento. Porque o próprio conceito da inovação já o conceito de negócio, ele é bastante comercial. Eu só preciso entender o que está vindo do outro lado e transformar o meu produto ou o meu serviço de forma que eu atenda realmente hoje aquela demanda que pode ser emergencial ou pode ser realmente uma demanda de primeira necessidade para o meu cliente, né? Então, assim, eu preciso ter uma leitura, uma observação grandiosa sobre o que vem de lá para cá e para eu fazer as adaptações no meu negócio. Eu acho que é bem por aí, pegando já, para a gente não estender muito, porque ele praticamente já falou tudo. Yes. Professora, a senhora está roubando toda a fala dela. Nossa senhora, que isso. Tenho certeza que a senhora não deixa de contribuir. Não, mas os pontos de vista são muito interessantes Sim. realmente muito, muito válidos, né? Vocês estão nesse mundo corporativo, né? Eu sou uma mera espectadora, sinto que eu vejo que vocês estão falando, assim, né? A Berton ainda, ela tem um pé mais no corporativo do que eu, né? Eu sou empresária, empreendedora, uma pequena ainda, né? Se Deus quiser, né? Se quiser, se o tsunami deixar... Mas que precisa, mas assim, de qualquer forma, né, Selva, a gente precisa dessa criatividade, e aí a Cida trouxe numa outra questão também, ela trouxe a palavra de inovação. Né? Então, assim, muito se fala de criatividade e inovação. Elas são semelhantes, são iguais, uma anda do lado da outra, e aí eu tenho como a gente falou desse novo, né, novo cenário aí que a gente, nós já entramos, né, essa criatividade e essa inovação, elas
serão diferentes, elas precisam de uma nova roupagem, né? Eu li isso num lugar, e assim, a criatividade precisa de uma nova roupagem para realmente a gente, para as empresas, vamos trazer, para as organizações, para o nosso negócio, para a nossa vida, né? Porque quando eu falo de criatividade, eu falo também de criar, fazer uma escolha na nossa vida. A gente precisa olhar para isso também. Sim. Então, assim, como vai ser essa criatividade? Vai ser mais bonita, mais robusta? Ela vai exigir mais ou não? Ou não tem como? Como que é isso? É bem pessoal essa pergunta, né? Eu vou complementar. É muito pessoal. Desculpa, Cida, eu vou complementar a tua pergunta porque já Sim. estamos ficando sem tempo, né, gente? Então, para a gente não deixar os telhos ouvintes de lado, nessa questão de como será a criatividade agora nesse novo tempo, a Giovanna Borini, ela fez uma seguinte questão que acho que se encaixa com essa que você está fazendo, né? E a gente tinha comentado referente a isso. Ela fala o seguinte: boa noite a todos. Tema muito interessante. E como vocês veem agora o uso da inteligência artificial para a execução de atividades dos humanos? Como, por exemplo, o uso da AI no lugar de professores, né, etc., né, de profissionais, né? Então, eu acho que a criatividade complementa isso que ela está falando. Será que a criatividade é uma arma contra isso? Para ninguém roubar o meu lugar ao sol? Como que essa palavra inovação pode não ser, né, essa ameaça? Desculpa eu te falar, Adri, mas é que eu acho que seria interessante complementar nessa questão. Sim. Já tinha Sim. debatido. Né, professor? Vamos lá. Faz todo sentido, porque a gente vai ter que falar de tecnologia. Inteligência artificial faz todo sentido. Eu propriamente eu vejo o seguinte: ninguém é capaz de roubar o meu lugar ao sol. O que pode acontecer é eu permitir que alguém me tire do sol, né? Com relação ao comentário da Giovana, eu não acho que a inteligência artificial vai tirar o trabalho de nenhum professor. Eu acho que professores que fazem bom uso da inteligência artificial vão tirar o trabalho de outros professores que não fazem, né? Então, eu já tive no passado uma visão muito pessimista sobre o futuro do trabalho em termos do potencial que a tecnologia tem para dizimar postos de trabalho. Hoje eu sou muito mais positivo com relação a isso, né? O computador, ele existe, a automação e tudo mais, existe, é uma realidade, e ele está aí para tirar principalmente trabalhos repetitivos. Eu enxergo que a gente tem que olhar para a tecnologia que está se embrenhando na nossa vida e não vai parar, vai se embrenhar cada vez mais como um aliado. E procurar colocar o nosso foco aonde a gente pode controlar. Então, nós não podemos controlar, não vou fechar a minha empresa e não permitir que a tecnologia entre. Você vai quebrar, né? Então, o que nós podemos fazer é, como é que eu, como professor, nesse exemplo dela, ou eu como médico, ou eu como engenheiro, posso fazer bom uso da tecnologia? Porque, sobre um outro prisma, a tecnologia pode entrar na minha vida de executivo, tirando da minha rotina uma série de tarefas repetitivas e chatas, para que eu possa me dedicar para coisas muito mais nobres, para que eu possa me dedicar para aspectos de estratégia, para que eu possa realmente me colocar fazendo coisas que o computador, pelo menos até onde se sabe, não vai conseguir fazer, né? Então, me parece, Giovana, que é um pouco por aí, entende? Essa é a minha forma de ver hoje. Eu só vou, como a gente está com pouco tempo, eu sou professora, sempre fui, e tenho essa alma de docente dentro de mim. Eu penso que a questão do computador, da tecnologia, ela vem somar. Eu tenho que saber usar isso a meu favor e não contra mim. Eu jamais pensei que uma máquina poderia superar um homem ou substituir um homem, porque nós somos sinestésicos, nós necessitamos do toque, nós necessitamos do abraço, do cheiro, do gosto. Então, o professor é um ser afetivo, ele precisa trazer o outro e esse afeto tem que correr de alguma forma. Então, quando se trata, sobretudo, de crianças e de adolescentes, a proximidade do professor, ela se faz necessária. E dentro dos processos de automação, claro que a automação ela ocorre na repetição dos trabalhos, e isso
pode realmente tirar alguns lugares, diminuir o quadro efetivo, né? Porém, as questões realmente humanas, elas sempre terão um peso muito grande. Então, eu acredito que dentro desse processo realmente humano, nós temos aí o nosso lugarzinho ao sol. Sim. Sim, não, eu só vou dar um adendo aqui, vou complementar um pouquinho o que vocês falam. Não existe fórmula matemática que consiga traduzir a consciência. A compreensão, né, a inteligência, a percepção, a intuição, são coisas que acompanham o ser, né, como todo, como somos, né. Então, não existe ainda, né, nenhum algoritmo, nenhuma fórmula física ou matemática que consiga definir, até porque a gente não sabe, de fato, o que é a consciência, né? Então, talvez um dia, quando a gente consiga descobrir o que é isso, a gente, como co-criadores que somos, né? Talvez a gente consiga co-criar isso, assim como o grande criador o fez, né? Mas eu acho que vai ser ainda vai um bom tempo para isso acontecer, meu ponto de vista, né? O ponto de vista da selva, né? Mas, enfim. Mais alguma colocação? Vocês querem fazer mais alguma observação? Eu acho que seria interessante, antes de a gente se despedir, o professor falar um pouquinho, né, do programa dele, a Cida falar um pouco do seu livro, né? Eu acho que seria interessante essa troca, né, de informações para as pessoas também conhecerem vocês, né? Não somente esse tesouro que vocês acabaram de deixar aqui para nós, que é o vosso conhecimento, né? Pena que parece que fez isso, né? Parece que não está colaborando. Esse aqui parece que ficou menor do que a outra, gente. E o pessoal aqui está fervilhando. Tatiana perguntando, né? Talvez tenha algumas perguntas que ficarão para a próxima, talvez. Porque são muitas perguntas, gente. Nossa, não vai dar tempo de a gente conseguir. São muito complexas também essas perguntas que o povo está fazendo aqui, né? Muito bom isso, né? Então, professor, fique à vontade para falar do seu trabalho, para falar do seu podcast. A gente quer saber um pouquinho, te conhecer um pouquinho melhor, as pessoas também. Fala um pouquinho para nós, por favor. Eu sou um engenheiro apaixonado por pessoas. O propósito da minha vida é ajudar todos a construírem a sua melhor versão. Eu tenho um canal no YouTube, você me acha pelo meu nome, meu LinkedIn, o meu Instagram, Octavio Alves JR, em todas as redes. O meu podcast se chama LideraCast. Nesse meu ecossistema, eu trago conteúdo sobre liderança e desenvolvimento pessoal. Eu acho que esse é um ponto que eu consigo trazer um diferencial pela minha experiência como executivo e pelas vivências de expansão de consciência por onde já passei. Para mim foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu acho que o nosso tempo hoje é o nosso bem mais precioso. Vocês todos que estiveram aqui conosco, brindando a nossa live, muitíssimo obrigado. Meninas, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, viu? Pois é. E aí, depois disso tudo, sobra para mim, né? E aí, bom, eu sou Cida Montijo, eu tenho esse espírito realmente um pouco, eu diria que aventureiro, e eu me divirto muito comigo mesma. Por isso, eu carrego dentro de mim a alegria. E eu escrevi A Meninas dos Meus Olhos, que se chama Emoções e Suas Frequências, Salto Quântico para o Equilíbrio. Eu fiz um processo de criatividade que eu queria contar para vocês. Eu tenho mais ou menos, faz 3 anos que eu tento escrever um livro, tá? Meu, e nada. Escrevo 10 páginas, escrevo 5 páginas, não é isso, não é isso. E foi exatamente depois de uma meditação do Deepak Chopra, onde eu relaxei a minha mente, o meu corpo. Depois eu fiz uma série de Ho Oponopono guiado, maravilhoso, dos que tem na própria internet. E quando eu saí do sofá, do meu local onde eu estava fazendo a meditação, eu sentei, peguei um caderno e escrevi isso aqui. São os capítulos do meu livro. Eles nasceram da minha mente criativa, nasceram de um bem-estar, de um agradecimento ao universo. Então, quando eu nutro o universo,
o universo me devolve, ele me nutre. Então, foi essa abertura do universo que me trouxe um livro. Claro que depois eu adaptei e fiz todas as pesquisas para escrever, mas o meu livro, quando eu saí da minha meditação, na minha mente, todos os capítulos, na mesma ordem que eles estão no livro, eles estão, hoje, é um documento nesta folha. Então, assim, eu queria dizer para vocês que quando vocês quiserem criar, primeiro, relaxem a mente. Mente que está cansada, estressada, exaurida de um dia de trabalho, sob pressão, não cria. Então, assim, vocês me encontram no Facebook Cida Montijo, no Instagram Cida Montijo, eu tenho uma página que se chama Controle da Mente, eu estou aí. E estou aqui em Belo Horizonte, eu estou com vocês. Nas redes sociais. É isso. Um prazer, viu? Prazer imenso, viu? Cida, obrigada por essa construção, tá? De processo criativo, porque não é realmente, aí eu vou lá na primeira resposta do professor da folha em branco, né? Eu já sentei várias vezes agora nesse meu modelo de trabalho. Eu trabalho demais, que a gente trabalha demais com conteúdo, com produção, e isso para mim não era meu dia a dia. E às vezes eu sento e não sai nada. Nada, sai só um ar, vai vindo. Então, realmente trouxe uma bela de uma dica. Muito obrigada. De nada. Berton, você tem um convite para fazer, não tem? Tem sim. Eu tenho um convite. Para a semana que vem, a gente tem, né? Claro, sempre. Eu achei que você fosse fazer algum comentário. Eu achei que era uma festa. Falar. Semana que vem, a gente, no dia 23, a gente vai falar sobre comunicação. Então, a gente está trazendo Pilar Intuição, hoje falamos de criatividade, semana que vem temos mais 2 convidados, também para falar da comunicação. Temos um professor, temos um autor também, que vai falar bastante, vai ser no mínimo divertido, né, Selva? Vai ser bem divertido, Adriana, porque a gente tem nada mais e nada menos do que o professor Adriano Pacello, criador do Gramática com Humor, que para quem quiser já... Que legal! Estará muito bom. Ô, gente, tudo que tem humor é coisa boa. É sensacional. Alegria, ela quebra a criança. É a criança se divertindo, a inteligência se divertindo. Sim. Muito bem. Então, também outra convidada, né? Não é só a Adriana, que também tem a Paula também de gestão de pessoas aí, falando que ela também tem uma consultoria que cria jogos, não é gamificação, mas ela cria jogos corporativos. Que é muito legal o que ela faz, porque ela interpreta a empresa, chega lá e dá, por meio da criatividade, olha que interessante, né? Por meio da criatividade, conhece a empresa e ela cria jogos de tabuleiro. Olha, isso se chama gamificação. Na verdade, não. Ela não. Na verdade, seria também. Para mim, é uma gamificação, né? Mas eu acho que ela não quer incorporar um nome em inglês. Bom, mas cada um, né? Mas, enfim, é bem interessante o trabalho dela. Acho que na semana que vem a gente vai ter, assim como hoje, 2 grandiosos, né? 2 gigantes, né? Que hoje estiveram com a gente aqui, compartilhando um pouco das suas experiências no mundo corporativo, de todos os trabalhos que têm sido feitos, e também vivendo, né, esse novo, como todos nós estamos vivendo. Gratidão, professor Otávio, tá? Por estar aqui com a gente. Muitíssimo obrigado, uma honra lhe conhecer, né? Cida Montijo, sem palavras, né? Porque a gente já se conhece de outras festas, né? Sim. De outras rádios. Outras rádios, né? E você, minha querida Adriana, né? Não tenho o que dizer, né? Minha parceira aqui, fantástica, Adriana Berton.
Gente, gratidão por vocês estarem aqui em mais uma live da Intuitária. Muito obrigada. Semana que vem a gente volta com mais uma live falando sobre a comunicação nas organizações. Gratidão a todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Boa noite.